Olá, mentes brilhantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o porquê, na minha opinião, na minha humilde opinião, a profissão de ser professora é uma das mais difíceis e desafiadoras. É claro que eu não passei por todas as profissões para saber de tudo isso, mas como professora, eu venho contar algumas coisas que deixam a nossa profissão um tanto quanto difícil. E eu tenho experiência como técnica de laboratório, então eu já trabalhei em um laboratório dentro de uma escola, mas eu não dava aula de fato. Eu também já fui pesquisadora, então durante iniciação científica, durante o período de faculdade e também no meu mestrado, eu fiz bastante tempo de pesquisa e agora como professora. E a profissão de ser professora, ela é uma profissão que lida a todo momento com pessoas. E não pessoas adultas e teoricamente maduras. A gente lida, eu no meu caso, eu tenho uma faixa etária de 12, 13, 14 anos aproximadamente, então eu estou em contato direto com adolescentes e para quem já estudou um pouquinho de neurociência sabe que essa fase é muito desafiadora por uma série de motivos e hormônios e até do próprio cérebro. Então, eu como adulta, eu tenho uma responsabilidade sobre esses adolescentes e geralmente a gente lida de uma vez só em 45 minutos com 35, 40 adolescentes e é um tanto quanto desafiador porque a gente precisa acolher os sentimentos desses adolescentes, a gente precisa se sensibilizar. Muitas vezes algo que eu acho que não deveria ter tanta importância, eles se importam muito e quem é adolescente sabe que é uma fase de muitas transformações, mudanças, enquanto uns são muito maduros para a idade, outros são pouco maduros, e isso é tudo em conjunto e numa mesma sala e a gente tem que lidar com tudo isso e ainda, é óbvio, fazer o nosso trabalho. O trabalho de um professor, ele nunca vai ter tempo suficiente. Então a gente precisa cumprir um calendário escolar que é extremamente apertado, que são muitas atividades, muitas avaliações. A gente tem um livro que a gente precisa cumprir, a gente tem conteúdos mínimos que a gente também precisa cumprir, além de tudo que acontece dentro de uma escola. Então o nosso tempo ele nunca vai ser o suficiente e a gente precisa dar conta mesmo nesse tempo que é muito limitado. Além disso, diferentemente de outras profissões que a pessoa entra 8, 9 horas da manhã para trabalhar, a gente geralmente entra entre 7 e 7 e meia e a gente precisa, nesse horário, estar dentro da sala de aula. Não é que eu vou começar a trabalhar, né, esse horário. Eu preciso já estar com a minha turma e quando der 7 horas ou 7 e meia em ponto, eu preciso estar começando a minha aula. Isso quer dizer que eu tenho uma preparação muito cedo, então se eu quero chegar a tempo, se eu quero não pegar trânsito, se eu quero ter tempo para me arrumar, eu preciso acordar muitas horas antes e preparar tudo muito cedo. Então, quando as pessoas estão, por exemplo, trabalhando dentro de um escritório, é muito comum que elas comecem a trabalhar 8 horas, 9 horas da manhã, mas antes de trabalhar, elas sentam, elas tomam um café, elas conversam muitas vezes, elas conseguem checar os seus e-mails com uma tranquilidade que o professor não tem. Então, nesse tempo que eu tô em sala de aula, eu não tô checando o meu e-mail, eu não tô vendo as pendências que tem que fazer pro dia, eu não consigo fazer nada além de ter que ministrar as minhas aulas. E isso não significa que eu não tenha mais nada para fazer, muito pelo contrário, eu tenho muita coisa para fazer depois da aula. E o meu dia começa muito cedo. Isso quer dizer que ele também precisa acabar mais cedo, acabar no sentido de eu dormir para recuperar todo dia mais cedo do que normalmente as pessoas vão deitar.
Então é muito desafiador nesse sentido, porque é pouco tempo para muita coisa e muita demanda, e ainda você lidar bem com pessoas que necessitam de você e que estão dependentes de certa forma de você. Em uma escola, a profissão de professora existe muitas burocracias. A gente se engana de que vai ser só um planejamento anual, de que vai ser só uma avaliação, e na verdade é muito, muito, muito além disso. Então, às vezes chegam demandas que a gente não estava esperando, como por exemplo fazer um relatório de um aluno específico, ou fazer um outro planejamento para uma atividade que eles querem fazer na escola, ou escrever um projeto inovador, diferenciado para uma determinada turma. Então é muito burocrático e vai além do que a gente acha que aquele ano vai demandar. Então tem que estar preparado para tudo, porque sempre vem demandas, e muitas que a gente não estava esperando. Bom, como um bom professor e boas escolas, elas prezam muito pela aprendizagem, obviamente. Muitas vezes elas prezam também por resultados nos vestibulares. E a gente tem essa demanda e a gente tem muitas vezes essa exigência. Com isso, as escolas, elas pagam alguns cursos para a gente ir se aperfeiçoando e também se atualizando. Quem já estudou um pouco sobre metodologia ativa sabe que é uma metodologia que está muito em alta, e isso é exigido de nós. Então a gente faz os cursos, mas também a gente precisa aplicar essas metodologias dentro da sala de aula. E quem já sabe e quem já estudou um pouco também sabe que essas metodologias, além de ser muito boas, e realmente são, e realmente a gente precisa usar, mas demanda um tempo muito grande de preparação. Então, se a gente for ver algumas dessas metodologias, como por exemplo gamificação, fazer um game leva muito tempo, e mesmo que a gente tenha tecnologia e assim aplicativos que sejam um pouco mais fáceis de manipular, ainda assim, se a gente quer fazer um trabalho significativo e muito bom, vai demandar um tempo muito grande. Outro método também que é bem famoso em metodologias ativas é o storytelling. E eu acabei de ler um livro sobre isso e realmente é muito importante, é algo que a gente se liga, é algo que liga os nossos sentimentos ao que a pessoa está falando, muitas vezes por ter uma história muito bem pensada, mas se a gente traz isso para a aula, no dia a dia, ele também demanda muito tempo. Eu preciso ficar pensando em um storytelling, em cada palavra, em cada contexto que eu vou formar. Então não é algo fácil de se fazer, não é algo rápido de se fazer, precisa ser muito bem pensado. Se a gente quer que realmente essas metodologias ativas, elas tenham uma eficácia que elas precisam, então tenha ciência de que vai levar muito tempo para você planejar essas aulas. Um desafio muito grande, principalmente da minha área, né, que é de ciências, é transformar uma linguagem científica coerente em uma linguagem acessível para os meus alunos. Então, é muito mais difícil a gente fazer essa transição do que explicar simplesmente coisas que eu acho naturais, que eu tenho um linguajar já, que eu tenho um vocabulário para isso. Mas não adianta eu utilizar esse vocabulário sendo que meus alunos eles não vão entender. Eu preciso introduzir aos poucos, de maneira efetiva, esse vocabulário de ciência. Então, a todo momento eu preciso pensar como fazer as minhas aulas de uma maneira que faça sentido, que seja cientificamente correto, mas que também os alunos se apropriem daquele conteúdo, e isso nada mais, nada menos é do que uma linguagem acessível para eles. E isso demanda bastante tempo e muitas vezes é bem desafiador. E mesmo assim, às vezes você utilizando uma linguagem acessível, pode ser que alguns alunos ainda não entendam e você precisa retomar e simplificar cada vez mais, até você conseguir ir para o mais complexo.
Um professor, ele não tem descanso. Mesmo que você esteja de férias, viajando e teoricamente tentando descansar, tudo vira inspiração para a sala de aula. Então, nas viagens que eu faço, é impossível você não ter uma experiência que você leve para a sala de aula. Mesmo que muitas vezes você nem pense conscientemente sobre isso, quando você vê na sala de aula, você já está usando as suas experiências quando você estava descansando ou nas férias. Então, todo passeio, toda leitura, toda viagem, tudo vira uma inspiração para a sala de aula. Um professor, ele não pode, teoricamente, né? Eu sei que isso acontece, porque afinal, né, somos pessoas com sentimentos e humanos, mas um professor, ele não pode chegar numa sala de aula aparentemente cansado, exausto, sem paciência, naquele dia ruim. Não existe isso para nós. A gente lida com pessoas e essas pessoas, elas são extremamente sentimentais e sensitivas. Então, um aluno sabe quando você tá estressado, que você tá muito cansado, que você não dormiu bem. Eles sentem, eles veem, e isso não pode virar uma rotina. É claro que um dia ou outro a gente não vai estar num dia bom, mas a gente não tem muito espaço para transparecer isso para eles. Então, mesmo que você esteja num dia muito exaustivo, que você esteja muito cansado, você tem que estar lá disposto, disponível e fazendo o seu melhor. Sabe aquele tempinho que você quer ficar sem conversar com ninguém, só consigo mesmo, trabalhando no seu ritmo? Isso não existe para nós, é impossível isso para nós. Sabe aqueles 5 minutos que você quer só tomar um cafezinho e só pensar em nada, ir lá fora tomar um ar livre e pensar sozinha? Isso também não existe para nós. A gente precisa dar conta de ir ao banheiro, de conversar, de preparar os materiais, de responder o WhatsApp em apenas 25 minutos que a gente tem no intervalo do período. Então é pouquíssimo tempo pra gente fazer muita coisa e é óbvio que a gente não consegue fazer tudo. Então é isso, esses são alguns desafios que eu pensei, mas se eu parar ainda uns 10 minutos para pensar mais, com certeza eu viria com uma lista muito, muito, muito gigante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, um beijo e até o próximo.